Olha, se você tem uma Bíblia, vamos abrir no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias. Quero ler um texto com vocês desta noite, que me deu vontade de pregar para vocês desta noite sobre isso aqui. É Zacarias capítulo 4, versículo 6 e 7. Que diz o quê? Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Amém? Podemos assentar, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus nesta noite. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus. E nessa minha conversa, eu espero que você seja motivado a acreditar na providência de Deus para a sua vida. Amém? Porque se você não estiver motivado a acreditar que Deus está providenciando saídas, soluções, cuidados com a sua vida, a sua fé perde totalmente a razão, perde totalmente o sentido. E uma das coisas que nos aproxima de Deus é, sem dúvida alguma, porque nós entendemos que Ele é o verdadeiro Deus, porque entendemos que Ele tem proposta de salvação para a nossa vida, e porque entendemos que nós podemos então sermos cuidados por Ele. Todos nós temos essa sensação de sermos cuidados. Todos nós queremos então sermos cuidados por Deus. Todos nós temos a intenção de estarmos debaixo da direção de Deus. Se não for assim, nós estaremos totalmente desfocados daquilo que é o sentido e interesse de Deus com respeito à nossa própria vida. Amém? Mas vocês sabem que às vezes nós perdemos essa segurança. A segurança do cuidado de Deus para nós, às vezes, nós perdemos totalmente, principalmente quando nós estamos vivendo situações de dificuldades em nossas vidas. Todas as vezes que nós passamos dificuldades, ou que nós passamos por momentos difíceis ou desafiadores, que nós não estamos encontrando em nós condições de superarmos tais dificuldades, ou de superarmos tais desafios, uma reação que se torna muito humana e muito comum em todos nós, é aquela reação de tentarmos nos recolher e admitirmos a nossa impossibilidade, admitirmos a nossa impotência diante de tudo aquilo que de repente está nos desafiando. É uma reação muito humana. Só que nós que acreditamos em Deus, nós somos provocados por Deus a acreditarmos numa ação sobrenatural de Deus, além das nossas limitações humanas. Acreditar em Deus e ter fé em Deus implica no fato que você começa a acreditar no impossível, você começa a acreditar nas possibilidades de Deus diante das situações mais complexas que você possa estar vivendo. Isso motiva você a acreditar na resposta, acreditar numa mudança, acreditar na restauração, acreditar na reconstrução. Isso motiva você a acreditar que nada está perdido, que você pode lutar até a tua última força, que Deus vai ser teu companheiro, que Deus vai ser teu parceiro. Quando você confia, você pode estar se sentindo, humanamente falando, superado, vencido, mas ainda assim você está acreditando numa saída de Deus, e isso que acontece em você é exatamente a fé e a confiança e o acreditar que você está se relacionando com Deus Todo-Poderoso, com Deus que pode todas as coisas, com Deus que pode mudar o curso da sua vida, com um toque de mão, com Deus que pode de repente fazer as coisas acontecerem do nada na tua vida, para te provar e para te mostrar que Ele está contigo. Diga glória a Deus. E é exatamente isso que essa palavra tenta motivar alguém, esse texto que nós lemos. Deus precisou usar um profeta para falar para um homem, porque a situação
era uma situação de baixa autoestima, era uma situação de total desânimo por parte do povo de Deus, era uma situação permeada de impossibilidades, permeada de dificuldades, onde acreditar na possibilidade de uma mudança, de uma restauração, era ter que acreditar numa ação sobrenatural de Deus mesmo, para poder mudar toda a realidade que um povo estava enfrentando. Quando foi que se deu isso? Há mais de 2000 anos atrás, há 2500 anos atrás mais ou menos. A palavra de Deus nos fala que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. E quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles foram levados, claro, como escravos, para servirem a Babilônia, o império que dominava tudo e que era o império mais poderoso da terra na época. E eles foram levados para lá. Você, mas por que Deus permitiu, pastor? Deus permitiu porque eles fizeram essa escolha, eles desobedeceram. Eles mesmos escolheram por desobediência. E a escolha deles os remeteu exatamente para uma situação de escravidão numa terra estranha. E eles ficaram lá durante 70 anos como escravos. E durante esses 70 anos a vida deles foi levada a uma condição de escravidão. Passaram a ter hábitos de escravos, passaram a ter cacuetes de escravos e se acomodarem com uma vida de escravos. Mas chegou um momento então que Deus resolveu tirá-los lá do lugar, como Ele mesmo havia prometido. Deus arranjou um libertador e os trouxe de volta para a sua terra. E quando eles voltaram para a sua terra, eles estavam precisando reconstruir tudo. Por quê? Porque tudo havia se acabado. Eles não tinham mais um templo para poder adorar a Deus. O templo de Salomão já tinha sido destruído. E eles precisavam então encontrarem forças para se refazerem, não só se refazerem emocionalmente, mas se refazerem mentalmente, porque as condições que eles tinham de vida na Babilônia os transformou em pessoas com uma visão pequena, os transformou em pessoas que tinham aquele sentimento de impossibilidade diante dos desafios da vida. A própria situação de escravidão transformou todo aquele povo numa mente de escravos, que não viu a possibilidade de ascender, de melhorar, de se sobrepor às situações de dificuldades, mas a uma vida totalmente submetida ao poder do domínio do império que dominava na época, que era o Império Babilônico. E Deus então estava precisando restaurá-los, renová-los, mudar a mente deles, mudar o coração deles, dar a eles, acima de tudo, a consciência de homens livres, de pessoas que não estavam mais escravizadas e que estavam sim apoiadas por Deus para recomeçarem uma vida, para reconstruírem suas próprias vidas, suas cidades e construírem até mesmo, reconstruírem até mesmo os seus princípios religiosos. E eles chegaram e começaram então a refazer, depois de mais de 70 anos, sofrendo como escravos. E quando eles começaram a encarar os desafios que tinham, eles só viam impossibilidades. Eles viam somente a dificuldade que representava aquela reconstrução, refazer toda aquela nação. Eles olhavam e viam que tinham realmente que começar da forma mais simples a refazer e reconstruir toda a opulência que eles tinham perdido ao longo dos anos por desobedecerem a Deus. E Deus precisava dizer para eles acreditarem no começo simples das coisas. Deus chegou a falar isso para eles, para acreditarem nas coisas simples que estavam começando. E Deus começou simplesmente a reconstruir a autoestima deles, o emocional deles, a fé deles e a crença deles na possibilidade da restauração de suas próprias vidas. Mas ainda assim, eles estavam totalmente para baixo. E nada motivava eles. Eles iam construir um novo templo, mas quando eles olhavam o templo que eles estavam construindo, em comparação com o templo que eles tinham na época de Salomão, eles desanimavam.
porque o templo de Salomão era um templo bonito, muito bem acabado, feito com materiais importados, uma verdadeira obra-prima, aquele templo que tinha sido construído. E agora eles estavam realmente começando tudo num começo muito simples, e recomeçando suas vidas de forma simples, em comparação a toda a opulência do passado. E eles não estavam muito animados, estavam desmotivados, desacreditando na possibilidade de recuperarem e de restaurarem tudo aquilo que tinha sido destruído e recuperarem tudo aquilo que havia perdido. E Deus então, neles motivando, dizendo: não se preocupem, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, disse Deus. Talvez não seja opulenta como a primeira, mas o que importa é que a minha glória vai estar ali, eu vou estar ali, eu sou Deus, vou estar presente naquela casa. Ainda que a outra tenha sido mais bonita, mas a que vocês estão fazendo vai ter uma glória muito maior ainda. Por quê? Porque o que faz a opulência da casa não é a construção, não é o templo, mas é a presença do Deus Todo-Poderoso que faz a diferença na nossa vida, na casa ou em qualquer lugar. E olha, irmãos, eles continuavam sem motivação. E Deus havia escolhido um governador chamado Zorobabel e um sacerdote chamado Josué. E eram eles que Deus queria usar como instrumento. Mas o Zorobabel estava também só vendo a dificuldade das coisas, só vendo as impossibilidades das coisas. Às vezes nós estamos vivendo exatamente assim, só vendo a dificuldade das coisas, só vendo a impossibilidade das coisas. Mas tem um momento que Deus até permite que as impossibilidades aconteçam, Deus até permite que você veja tudo muito difícil, como que inatingível, como inalcançável para você. Como Ele precisa que você veja as coisas assim. Como Ele precisa que você se sinta impossibilitado diante da grandiosidade dos problemas que se apresentam e das dificuldades que estão presentes em sua vida. Como Ele precisa que você perceba ou se sinta incapaz ou impotente diante de conquistas que para você parecem inatingíveis. Situações que você olha e vê total impossibilidade de conseguir, de alcançar, de chegar. Como Deus gosta que você perceba isso e realmente sinta isso. Por quê? Porque quando Ele fizer o que deve ser feito, você não vai ter nenhuma dúvida que foi a mão dEle. Que foi Ele que fez, que foi Ele que criou a possibilidade. Que foi Ele que agiu para poder te ajudar no momento em que nem mesmo você acreditava na possibilidade da mudança da situação. E Zorobabel estava assim para baixo, caído, olhando a reconstrução de uma cidade, percebendo as pressões e o desafio para reconstruir um templo, precisando colocar motivação no coração de um povo, e todo mundo se sentindo incapaz, todo mundo se sentindo impossibilitado, todo mundo se sentindo sem condições de encarar aquele grande desafio que parecia um objetivo inatingível. E quando nós nos sentimos assim como o povo estava se sentindo, Deus sempre usa alguém para nos levantar. Diga glória a Deus. Deus usa alguém que fala para você e tenta dizer para você: você vai conseguir, não é? Vem alguém que você nunca viu na vida: olha, tu vai conseguir aquilo ali sim. Você liga o rádio, tem alguém pregando e diz para você: você vai conseguir. Você liga a televisão e alguém chega: você vai conseguir. E Deus começa a usar a boca de profetas para tentar dizer para você que você não está sozinho. Você precisa ter essa segurança com Deus. E foi exatamente isso que Deus fez para levantar a autoestima de Zorobabel, o governador. Deus disse: profeta Zacarias, vai lá dar um recado para ele e diz para ele isso que eu vou dizer para você. E o Zacarias foi e disse essas palavras motivadoras e proféticas que eu li para vocês. Disse ele: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Primeiro,
nem por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só, começou dizendo isso. O que ele quer dizer com isso? Primeira coisa, a postura e a forma de acreditarmos no agir de Deus. Às vezes, nós achamos que nós podemos resolver o que não dá para nós resolvermos. E às vezes nós temos um monte de mania, um monte de cacuete de crente que nós temos. Sabe qual é? Aquele cacuete de achar que nós podemos converter pessoas, aquele cacuete que nós achamos que podemos convencer através da pressão, através de ficar brigando com a pessoa, através de ficar inquirindo a pessoa, principalmente quando nós queremos ganhar alguém para Deus, alguém para Jesus. Tem muita gente que ainda usa esse método que não funciona, de pressionar pessoas para vir para a igreja, de pressionar pessoas para aceitar Jesus, de pressionar pessoas para ser de Deus. E esse tipo de expediente não é o expediente ensinado pela palavra de Deus. Sabe por quê? Que não é você que converte ninguém. Você não é o Espírito Santo, ou você é o Espírito Santo? Você não é o Espírito Santo que converte pessoas. E tem muita gente ainda que se torna, às vezes, cristãos antipáticos, porque o uso desse expediente está pressionando os outros, porque eles acham que eles que vão mudar a vida dos outros. Você não muda a vida de ninguém. Você não tem poder de mudar a vida de ninguém. Quem muda a vida das pessoas é Deus. É o Espírito Santo. E quando você atropela todo esse processo de Deus para trabalhar na vida de alguém, você dificulta, você retarda o que Deus tem para fazer. Então não use desse expediente que não funciona. E Deus, falando com Zorobabel, com certeza falou, porque ele estava pensando que as coisas poderiam se resolver por outros meios que não eram os meios que Deus achava que deveriam ser usados. O meio da pressão, o meio da força, da violência, né? Achando que ele podia resolver a coisa como você acha. Às vezes que tem coisa que você vai resolver do seu jeito. Não tente fazer as coisas do seu jeito. Pare para ouvir Deus. Escute a voz de comando de Deus para fazer as coisas do jeito de Deus, para poder dar certo, senão não vai dar certo. Pare de ser uma pessoa totalmente intempestiva, que vai e tenta fazer as coisas do seu jeito e atrapalha mais e atropela processos, gera dificuldade e potencializa seus problemas. Não procure agir dessa forma. Baseado pelo que Deus disse através do profeta para aquele homem, Deus deixou bem claro para nós uma coisa que deve ser observada e colocada em prática, para resolver os problemas que você não está conseguindo resolver, para dar uma solução às dificuldades que você está se sentindo incapaz de dar uma solução. Não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito de Deus, baseado pelo que diz a palavra de Deus. É quando você para e diz: Senhor, eu vou somente orar porque eu não sei o que fazer. Eu vou falar contigo, vou fazer as minhas consagrações e as minhas orações, me colocar nas tuas mãos, porque eu sei que essa obra só quem pode fazer é o Senhor. É difícil, é complicado para mim, eu não me sinto em condições pelas minhas limitações de dar uma solução a esse problema, mas eu sei que tu podes, e como eu sei que tu podes, eu vou pelo teu Espírito, e o teu Espírito me ensina o quê? A orar, me colocar na tua presença e buscar o teu milagre, a resposta que vem das tuas mãos. Louvado seja Deus. E Deus falou com Zorobabel, nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Irmãos, como é que você está, você que está aqui nesta noite? Você está diante de grandes desafios? Você está se sentindo assim como que desafiado diante de problemas sérios que você tem enfrentado? Você está vivendo algum tipo de situação em que você não sabe mais o que fazer, onde você se sente totalmente impotente diante das situações que se levantaram, diante das situações que você está sendo desafiado a superar, e você não está se sentindo em condições pessoais, humanas ou emocionais de poder lidar com esse desafio, com esse problema, com essa dificuldade? Pois eu digo para você nesta noite, você que está aqui, não se estresse, não perca o seu equilíbrio,
Se você acha que não pode, é porque você não pode. Se você não pode, é pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus que você vai conseguir. Por quê? Porque assim como Deus prometeu a Zorobabel que trabalharia em favor dele, Deus também tem interesse em trabalhar em favor de você. Amém? E depois que Deus disse essa palavra, não por força nem por violência, Deus motivou Zorobabel, que era uma palavra para falar para o povo também, que estava meio para baixo, meio desanimado. Aí o que foi que Deus fez? Deus usou essa palavra aqui que eu achei interessantíssima, né? Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela, disse ele. Que Deus quis falar através do profeta? Quem é tu, ou dificuldade, ou obstáculo? Diante de Zorobabel, tu vai te acabar obstáculo e impedimento. Por que ele disse isso? Porque uma montanha, ele falou sobre a montanha, disse Deus através do profeta, que a montanha ficaria que nem uma campina. O que é montanha? Montanha é obstáculo, montanha é o impedimento, é o que não deixa você passar para o outro lado, é que não deixa você progredir, que não deixa você ir em frente. Pois Deus sabia das dificuldades que existia, Deus sabia que existia um verdadeiro monte na vida e no caminho do Zorobabel, que para ele estava difícil escalar e passar por cima dessa grande montanha, desse grande obstáculo. Deus então deixou bem claro, olha, o problema é grande, o obstáculo você não pode superar, o obstáculo é difícil para você vencer, mas para que você consiga chegar até o final do seu objetivo, disse Deus, eu vou pegar esse monte e vou planar, e vou derrubar o monte, e o que era monte vai virar uma campina, um lugar plano, que você não vai ter dificuldade nenhuma, que você vai conseguir passar, porque eu sou o Senhor, disse Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Porque eu sou o Senhor. E depois que Deus disse isso, Deus falou, pois saiba, Zorobabel, que você vai colocar a pedra de remate em todo esse desafio, em todo esse objetivo que você tem, tudo isso que você está querendo fazer e que há grandes impossibilidades, você vai terminar, vai deixar tudo pronto, vai deixar a pedra de remate do templo, vai reconstruir tudo que precisa ser reconstruído, vai restaurar tudo que precisa ser restaurado e vai terminar o que começou, fazendo a pedra de remate, dando conclusão a todas as coisas feitas. Diga glória a Deus. Oh, meus irmãos, talvez você esteja, quem sabe, numa situação semelhante, de necessidade de refazer coisas, de necessidade de refazer sua vida, com necessidade de reconstruir sua vida, ou de ter que refazer tantas coisas. E talvez o fato de ter que refazer coisas ou reconstruir coisas é alguma coisa que te assusta, porque você só vê impossibilidades e não vê nenhuma condição diante daquilo que você está vendo, tudo te assusta, tudo te apavora, porque tudo parece tão distante, tão inatingível, tão inalcançável para você, e isso pode assustar você ou complicar a sua cabeça, quem sabe, imaginar que não tem condições e pensar pequeno diante dos desafios. Deus não quer que você pense pequeno. Deus está querendo que você entenda e compreenda uma coisa, que Ele está contigo, que Ele não é só teu Deus, o teu dono, o teu Senhor, Ele é também teu parceiro em todos os desafios da tua vida, sejam eles quais forem, sejam emocionais, sejam familiares, sejam profissionais, sejam lá quais forem os desafios que você porventura está precisando superar, chegar ou concluir. Deus está dizendo, através dessa palavra, que Ele é teu parceiro, que Ele vai com você, que você vai terminar o que começou e vai colocar pedra de remate e vai levantar a mão para o céu e dizer, obrigado e graças, meu Deus, porque Tu foste comigo. Oh, glória! Vocês estão me entendendo? E tudo isso aconteceu com esse homem que ele conseguiu fazer. Ele foi e acabou sendo instrumento de Deus para poder realizar esse projeto e concluir esse desafio. Então, irmãos, toda a palavra que está aqui, ela serviu para ontem
mas serve para hoje também. Deus continua trabalhando do mesmo jeito. Ele continua trabalhando, tentando motivar você, tentando fazer você confiar mais. Deus continua trabalhando do mesmo jeito, tentando fazer você se envolver mais com Ele. Que esse é o grande desafio. Porque todos os problemas que existiram na vida do povo de Deus, existiram por conta de um rompimento, de um afastamento, de uma falta de compromisso com o próprio Deus e pela sedução por outros projetos que não eram os projetos de Deus. E eles caíram então em sofrimentos e em dificuldades. E Deus então está precisando hoje, da mesma forma como no passado, está precisando conquistar você. Está precisando fazer você entender que você tem que estar juntinho dele, se apegando a ele, obedecendo a ele, se relacionando com ele. Deus precisa que isso esteja no teu coração, porque isso é o começo de tudo aquilo que ele tem para fazer. O teu envolvimento, o teu relacionamento com ele, o teu compromisso com ele, isso é o começo de tudo aquilo que ele possa fazer. Zorobabel estava compromissado, estava completamente envolvido, estava dentro de um projeto que não era só um projeto dele, não, era projeto de Deus também. Mas ele estava relacionado com Deus, e por estar relacionado com Deus, envolvido com Deus, num projeto que não era só dele, mas que era de Deus também, fazia dele um homem debaixo da promessa de Deus. Diga glória a Deus. É disso que você precisa, estar debaixo da promessa de Deus. Mas para estar debaixo da promessa de Deus, você precisa entender o seu lugar. Você precisa fazer uma leitura exata daquilo que Deus tem falado contigo e te impulsionado a agir, as atitudes que você tem que tomar. Não é simplesmente uma coisa feita aleatoriamente de qualquer jeito. Não, Deus tem projeto com a tua vida. Às vezes nós atrapalhamos os projetos que Ele tem por não nos adequarmos à visão dEle e àquilo que Ele estabelece como regra. Mas quando você resolve se submeter a Deus, quando você passa a ter com Deus não somente um relacionamento furtivo, mas um relacionamento profundo, de dedicação, de envolvimento, de obediência, Ele começa a trabalhar, e quando você pensa em cair, Ele te levanta. Quando você pensa em desanimar, Ele te anima. Quando você está perdendo as forças, Ele renova as tuas forças. E quando você pensa que está sozinho, Ele se apresenta com você e começa a agir, começa a fazer milagre, começa a te mostrar de tudo aquilo que Ele é capaz. E você começa a perceber que não dá para viver sem Ele do teu lado, porque Ele passa a ser a tua força em todos os momentos, em todos os desafios que a vida puder proporcionar para você. E se Ele for a tua força em todos os desafios que a vida naturalmente propor para você, jamais você vai ser superado, jamais você vai ficar pelo meio do caminho, jamais você vai ficar sem concluir as coisas. Você vai sempre concluir, por quê? Porque Deus é teu parceiro, Ele está do teu lado, você entende isso e você compreende que os seus projetos são os projetos dEle também. Diga glória a Deus. Então nesta noite, você que está aqui, quem sabe sem forças, se sentindo extremamente desafiado por situações pessoais, e com sentimento total de incapacidade diante de tudo aquilo que a vida proporciona como desafio para você. Tem hora que você para, eu nem me animo, pois Deus trouxe você aqui nesta noite para dizer para você, te anima, porque eu sou contigo. Fica desanimado não, fica abalado nem abatido, coloca nas minhas mãos, compartilha comigo as tuas preocupações, os teus projetos pessoais, deixa eu ser Senhor da tua vida, deixa eu ser Senhor da tua vida. Por quê? Porque se Deus for Senhor da tua vida, Ele vai ser Senhor dos teus sonhos, vai ser Senhor dos teus projetos pessoais, dos teus projetos familiares, dos teus projetos emocionais e profissionais. Ele vai ser Senhor de todas essas coisas, e com Ele, você nunca vai errar o alvo. Você não erra o alvo, com Ele você não erra. Então nesta noite, pegue para você essa palavra, dada a um homem, mas que sirva para você como motivador de reconstrução da sua própria vida. Da possibilidade de reconstruir, seja lá em que área for que você admita a necessidade de ser refeito ou de ser reconstruído. Pegue isso para você, se motive. Não se coloque para baixo, não se sinta vencido, não se sinta impossibilitado por você mesmo, mas se sinta amparado, ajudado por Deus. E confie assim,
acredite assim e toca para frente, vai em frente, não desanima e acredita, Deus é contigo. Bate no teu peito e diz: o Senhor é a minha força, é a palavra que diz isso. Eu estou amparado por Ele, Ele é Senhor da minha vida, e se Ele é Senhor da minha vida, Ele sabe por onde está me levando. Então deixa Deus agir, deixa Deus te abençoar, deixa Deus trabalhar, e deixa Ele te dar força para que você supere o que você acha que não pode superar, e vença aquilo que você acha que não pode vencer. Ponha isso na cabeça. Entenda que as tuas guerras serão guerras de Deus, as tuas batalhas serão batalhas de Deus. Se submeta a Ele, deixe Ele agir, deixe Ele trabalhar, porque eu tenho certeza de uma coisa, que você vai conseguir colocar a pedra de remate, assim como conseguiu Zorobabel. Então pense nisso, e que Deus possa abençoar a mim, a você, a todos nós, que temos desafios para serem superados e objetivos para serem atingidos. Que Deus possa nos dar visão, nos dar sabedoria, nos dar serenidade e nos dar, acima de tudo, capacitação para nós chegarmos aonde Ele está querendo que venhamos chegar. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer por sua audiência, mas quero também aproveitar para convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, nos nossos cultos. A nossa igreja fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo, e nós temos cultos durante a semana. Terça-feira nós temos o nosso culto de oração às 19h30. Quarta-feira nós temos o nosso culto de unção com óleo, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. Na sexta-feira nós temos o nosso culto de oração e de causas impossíveis às sextas-feiras, 9 da manhã, e de libertação, a sexta-feira da vitória, exatamente às 19h30 de sexta-feira. No sábado nós temos culto de mocidade, de adolescente, e domingo temos o culto da família. Temos a escola dominical pela manhã e às 5h30 da tarde, 7h15 da noite, nós temos o culto da bênção para a família, que aproveito, convido você para participar conosco, tá certo? Você pode realmente, mais uma vez, ver o nosso endereço aí no rodapé, endereço da igreja, e também o nosso e-mail. Se caso você quiser entrar em contato conosco para pedir oração, você pode ligar para o telefone que está aí na tela e pode também passar um e-mail para nós, e nós teremos o prazer de poder orar por você, de conversar com você e abençoar a sua vida, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que ora junto comigo, que está precisando muito que o Senhor venha abençoá-lo de uma maneira especial. Abençoa essa vida, alcança com o teu poder, com a tua graça, dá a solução dos problemas, repreende os embaraços, os atrapalhos, as perturbações, repreende os problemas do lar, da casa, da família. Repreende, meu Deus, todo o mal dessa vida, repreende todo o mal dessa casa, e que essa pessoa que me ouve, que me assiste, seja abençoada por Deus e que tenha a resposta das suas orações, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço. Amém. Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,